Graça e paz, irmãos. Boa noite. Irmãos, é sempre bom e uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Semana que vem, na próxima semana, nós estaremos comemorando, a morte, a crucificação e a morte e a ressurreição de Jesus na Páscoa. Hoje seria mais ou menos o domingo de Ramos, onde Jesus entra em Jerusalém. Mas eu gostaria de compartilhar nesta noite, antecipar, já falar da cruz, porque eu acho que é uma mensagem que precisa ser pregada e pregada e pregada, a mensagem da cruz. E eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em João capítulo 19. O Espírito. Vamos orar? Senhor, graças te damos pela tua palavra. Que palavra tremenda, Senhor. Que responsabilidade, Senhor, poder expor a cruz. Esse tema, Senhor, que nós nunca vamos entender nem na eternidade. Mas que o Senhor me capacite a, pelo menos, a passar, Senhor, para o teu povo os vislumbres da tua glória ali na cruz, para que o teu povo, Senhor, ame mais e mais o seu Salvador, a Jesus, o nosso Senhor, e aquele que ainda não tem o Senhor Jesus como seu Salvador, nesta noite possa se render aos pés do Senhor, aos pés da cruz, entendendo, tendo os seus olhos abertos para ver a grandiosidade da obra do Senhor ali na cruz. Tenha misericórdia, meu Deus, de mim, e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. O tema que eu vou pregar nesta noite chama-se Acabou. Foi de propósito, porque você fica curioso para saber o que acabou, né? Mas é esse o tema. Queridos, eu me lembro o nosso Senhor também tinha uma missão. Ele era um homem com uma missão. É por isso que a palavra de Deus vai dizer lá em João 12, diz o seguinte: diz agora está angustiada a minha alma, que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Jesus estava falando da cruz. E quando ele fala da cruz, ele fala assim: olha, eu vim para isto. Eu vim para morrer na cruz. Essa é a minha missão a cumprir.
ir até a cruz e morrer na cruz. Isso fazia parte da missão de Jesus. E aqui no texto que nós acabamos de ler, a missão de Cristo, enquanto vivo, está chegando ao fim. E é isso que o texto começa a descrever. Começando a dizer assim, depois, no versículo de número 28, depois de quê? O livro de João, que foi escrito pelo apóstolo João, das 7 palavras que Jesus narra na cruz, fala na cruz, ele descreve apenas 3 palavras, 3 frases. Aquela que ele ora pelos seus inimigos, falando assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A segunda foi aquela para o ladrão, em que ele diz assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a terceira foi o que aconteceu antes do que está aqui nos versículos. Por isso que ele fala assim, depois de quê? Quando Jesus lá na cruz vira para sua mãe e diz, eis aí o teu filho, virando para João. E vira para João e diz assim, eis aí a tua mãe. Depois que Jesus fez isso, é que nós entramos no que está sendo narrado aqui. Agora, por que Jesus diz isso? A Igreja Católica vai dizer que Jesus está aqui dizendo que Maria é mãe de todos. Porque Jesus diz assim, eis aí a tua mãe e eis aí o teu filho. Mas não é isso que o texto está dizendo. Tanto é que Jesus se refere a Maria como mulher. Ele diz assim, mulher, eis aí o teu filho. E logo a seguir, João leva ela para casa. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Jesus está fazendo aquilo que está lá em João 13, capítulo 1, versículo 1, que diz a palavra de Deus que ele, tendo amado aqueles que foram dados a ele, os seus discípulos, sofrendo dores excruciantes, Jesus ainda se preocupava com seus discípulos. Maria criou Jesus, era a mãe de Jesus, e ela estava vendo seu filho morrer ali na cruz. Você já imaginou a dor de uma mãe? O sofrimento? Lembre-se que os irmãos de Jesus não criam nele. Provavelmente depois que Jesus morresse, os irmãos de Jesus iam jogar na cara de Maria e falar assim, você apoiou essa loucura. Agora o Império Romano vai vir atrás de nós. O que Jesus faz? Ele vira para João, que era o discípulo amado, que era sobrinho de Maria, e dá a responsabilidade de cuidar de Maria. Vai cuidar dela, ela precisa de amparo. E aqui nós vemos, irmãos, o quanto o nosso Salvador ama. O quanto Jesus ama. Ali na cruz ele não estava preocupado com ele estava preocupado com as pessoas. O quanto o amor de Cristo extravasa, o quanto o amor de Cristo é incomensurável, o quanto o amor de Deus é maravilhoso, a ponto de o próprio João dizer assim, que Deus amou de tal maneira, porque ele não consegue descrever o amor de Deus. Olha, irmãos, como que o nosso Salvador ama. Ele ama, ele se importa com cada um de nós. Mesmo ali na cruz, tudo aquilo era por amor. O nosso Salvador é tão bondoso, tão zeloso, tão carinhoso. Como Jesus é maravilhoso, cuidando, se preocupando mais com os outros do que com Ele. Mas diz o texto que depois disso, vendo Jesus que tudo estava consumado, Jesus estava ali na cruz, sofrendo algo que não aconteceu por acaso, tudo fazia parte dos planos de Deus. Apocalipse 13:8 vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes dos séculos, antes da fundação do mundo.
O que está acontecendo aqui não é nada por acaso, faz tudo parte do plano de Deus. E Jesus, vendo que tudo estava correndo da maneira que Deus planejou, ele diz assim, para que se cumprisse as Escrituras, ele vai dizer o seguinte. Lembra que Jesus começou seu ministério lendo Isaías 61? Lá na sinagoga? Ele diz assim, porque o Espírito de Deus está sobre mim, para libertar os cativos. E ele termina dizendo o seguinte, isso está lá em Lucas 4, 18 a 21. Lá no versículo 21, ele termina dizendo assim, hoje se cumpriu a Escritura. Queridos, Jesus veio cumprir as Escrituras. Jesus tinha um cuidado, ele conhecia, a mente de Cristo estava encharcada da palavra de Deus, ele conhecia a palavra de Deus. E ele veio cumprir as profecias a respeito do Messias. Aquelas profecias que começaram lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que quando Adão e Eva pecaram, Deus prometeu que haveria de solucionar a separação do homem de Deus, a morte que tinha entrado no mundo, a escravidão a Satanás, o problema do soubesse que Jesus era o Messias, e que soubesse também que ele era o verdadeiro Messias, para que não fosse enganado. Jesus cumpriu as Escrituras, e as cumpriu severamente, para que todos saibam que Jesus é o Messias. E aqui a gente vê, irmãos, o cuidado que Jesus tinha com as Escrituras. Então, quando ele vê que está tudo consumado, tudo aquelas profecias a respeito do Messias estão se desenrolando, estão sendo consumadas, estão sendo concluídas, ele diz assim, tenho sede. Por que ele diz isso? Porque provavelmente faltava ainda uma profecia a ser cumprida. A profecia que está lá no Salmo 69, 21, que diz assim, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Sabe, queridos, a parte da tortura da cruz, a pessoa sofria ali o sol escaldante, sofria a tortura da dor lacinante, sofria pelo açoitamento, sofria pelas zombarias, mas uma das partes do sofrimento era a sede. Eles ofereceram a Jesus, e ele pede vinagre. Ele diz, tenho sede, porque ainda faltava complementar essa profecia, completar essa profecia. Por isso que Jesus diz, tenho sede. Irmãos, aqui nós vemos o quanto Jesus respeita a palavra, o quanto que Jesus tem respeito pelas Escrituras. Ele não disse tenho sede enquanto não se cumpriu todas as profecias. E aqui Jesus nos mostra quão importante é a palavra de Deus, ao ponto do próprio Senhor Jesus dizer o seguinte, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha como que Jesus dá importância à palavra de Deus. E Ele as cumpre cabalmente. Jesus cumpre cada uma delas. E após Jesus dizer, tenho sede, o texto vai nos dizer ali no versículo de número 29, que estava ali um vaso cheio de vinagre.
Naquela época, lembra-se que a cruz, aos pés da cruz, ficavam soldados. E era costume, segundo os historiadores, eles terem ali um vaso cheio de vinagre, para que, como a sede fazia parte da tortura, eles pudessem levar à boca daqueles que estavam sendo crucificados, com o intento de ele poder sobreviver mais e durar mais ainda a tortura. Então, essa questão de ter um vaso ali cheio de vinagre, era costume naquela época. Mas vinagre aqui, queridos, não é o vinagre que vocês usam na cozinha. E também não é vinagre misturado com mirra. Antes de Jesus ser crucificado, ofereceram para Jesus vinagre misturado com mirra. Vinagre misturado com mirra era um anestésico que os soldados davam ao crucificado, aquele que seria crucificado, porque ele tinha um poder anestésico, para ele poder suportar a dor da cruz. Esse tipo de vinho, de vinagre misturado com mirra, Jesus negou a beber, porque ele queria sofrer toda a dor lá na cruz. Ele queria sentir toda a dor, e ele se negou a tomar esse vinagre. Mas aqui esse vinagre, segundo as histórias, era um vinho barato que os soldados usavam para matar a sede. Mas o que acontece? Diz que eles embebedaram, encharcaram uma esponja com esse vinagre e, fixando num caniço de sopo, chegaram à boca de Jesus. Aqui nós temos alguma controvérsia, porque esse fixando-se uma esponja no caniço de isopo, alguns vão dizer que alguns vão dizer que é uma coisa, outros vão dizer que são outras. Uns vão dizer assim que não é isopo, outros vão falar que é uma lança, outros vão falar que é um caniço. Por quê? O isopo, o que é isopo primeiro, né? Isopo é uma planta, muito comum lá na Palestina, que tem mais ou menos 45 centímetros de altura, de uma haste fina e delgada, que tem umas folhas muito parecidas com a hortelã. Então ela encharca de água, então é muito boa para você molhar e usada nos rituais de purificação, porque ela se embebeda, né, de líquido. Então o isopo era muito comum e muito usado. E a primeira vez que a palavra isopo é usada na Bíblia, ocorre lá em Êxodo, quando Deus institui a Páscoa. Lembra que quando Deus instituiu a Páscoa, o povo de Israel estava cativo do Egito e haveria de passar a última praga. E qual era a última praga? Era a morte dos primogênitos. Era a 10ª e a última praga. O anjo da morte passaria sobre o Egito e todo primogênito morreria. Mas Deus providencia a salvação. E qual é a salvação? A Páscoa. O que ele faz? Ele manda que as famílias se reunissem, matassem um cordeiro, derramassem o sangue, cozinhassem o cordeiro, entrasse dentro de casa, comesse aquele cordeiro e nas portas pegasse um molho de isopo, passasse no sangue do cordeiro e então passasse nos umbrais das portas. Aquele símbolo do sangue, quando o anjo da morte viesse, ele não entraria naquela casa e os primogênitos não seriam mortos. Eles não experimentariam a morte. Então, provavelmente, os historiadores dizem que provavelmente aqui a palavra é isopo mesmo. Eles ficavam na dúvida que se fosse isopo, porque por isopo ser pequeno e ser muito fino, ele não poderia chegar lá em possível colocar ali a esponja e levar até a boca. Por que provavelmente é isopo?
Apenas João usa essa palavra. Porque João está querendo dizer ao povo, lembrar que Jesus é a verdadeira Páscoa. Jesus é o verdadeiro Salvador. É o sangue de Jesus quem nos livra da morte eterna. É isso que João está dizendo aqui. Querendo que nós venhamos isso à mente do povo. Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. É Ele quem nos salva da morte. Pelo sangue de Cristo derramado ali na cruz. Outros vão dizer, irmãos, que na verdade não é isopo, mas é issa. Issa no grego significa uma lança pequena usada pelos soldados romanos. Mas provavelmente isso não está certo. Porque os soldados que ficavam ao pé da cruz não usavam lanças, apenas os soldados romanos. Agora, existe uma terceira explicação para o que seria isso. Vocês lembram que os judeus, o povo de Israel, estava sob o domínio do Império Romano. E não sei se vocês sabem que o banheiro dentro de casa, no Ocidente, não no Oriente, só começou a se tornar popular em 1668. Como que eram os banheiros antigamente? Como é que era o banheiro em Roma? Se vocês não sabem, o banheiro em Roma era público e em conjunto. As pessoas usavam o banheiro em conjunto. Era uma valeta, sobre essa valeta tinha um banco de pedra, com furos, onde a pessoa sentava, fazia suas necessidades, mas era em conjunto e ao ar livre. E as pessoas usavam aquilo ali para conversar, para falar de política, né? Não sei se tem alguma coisa a ver, né? Mas era assim que era o banheiro. Só se separava mulher de homem. Mas em frente ao banheiro, frente ao vaso, vamos dizer assim, era colocado um caniço com uma esponja presa à ponta. E esse caniço com uma esponja presa à ponta era usado para lavar as partes, limpar as partes íntimas, depois que eram feitas as necessidades. Depois que se limpava, mergulhava no vinagre. Alguns historiadores vão dizer que é esse caniço com esponja que foi usado na boca de Jesus. Porque lá em Lucas diz que os soldados zombavam de Jesus e lhe ofereceram vinagre. Sabe, queridos, o que esses soldados estão comparando à boca de Jesus é aquele órgão que é usado para excremento. Jesus, que é a palavra de Deus, o verbo encarnado, foi humilhado ao ponto de ser comparado a isto. Uma boca fétida, podre. Olha a humilhação que o nosso Senhor passou. E Ele sabia disso. Jesus foi esbofeteado, arrancaram sua barba, enfiaram uma coroa de espinho, zombavam dele e falavam: se você é o Filho de Deus, desce da cruz, você salvou os outros, e agora vem essa humilhação. Se isso realmente é parte da história, irmãos, nós podemos entender que Jesus sabia das humilhações que ele ia passar. E não há nada mais terrível do que ser humilhado, queridos, porque a humilhação machuca a alma. E às vezes deixa feridas que não saram nunca. Mas Jesus passou por cada uma delas, por amor. Por amor aos seus eleitos. Por amor ao seu povo. Ah, que grande amor o nosso Salvador demonstrou. Que humilhação que Ele passou por amor. Mas se não bastasse isso, irmãos, diz o texto, no versículo 30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, a boca de Jesus estava tão seca,
presa ao céu da boca, que ele precisava refrescar a boca para gritar, para falar algo que ele iria falar logo a seguir. Então ele bebe aquele vinagre para poder molhar a boca. E então ele grita: está consumado. No grego é tetelestai. Para nós essa palavra, ela não é muito comum. Está consumado, acabou, terminou. Mas no tempo de Jesus era uma palavra muito usada, muito conhecida, tetelestai. Ela era usada, por exemplo, para um servo, quando um seu senhor, o escravo, o senhor do escravo dizia assim: olha, você tem uma tarefa para fazer. E quando ele fazia aquela tarefa e terminava, ele chegava para o seu senhor e então falava assim: tetelestai, terminei, acabou. Foi isso que Jesus fez. Ele terminou a obra que o Pai tinha dado para ele. Lá em João 17,4, Jesus diz que ele veio fazer a obra que o Pai tinha dado para ele. E ele fez e cumpriu tudo. Tetelestai também, irmãos, era utilizado pelo sacerdote quando ele examinava o animal que ia ser dado para o sacrifício. Lembre-se que esse animal tinha que ser sem defeito. Então, após examinar o animal e não ver defeito nenhum, o sacerdote gritava: tetelestai. Jesus é esse cordeiro sem mácula, sem mancha, sem pecado. Ele é o sacrifício perfeito de Deus. Ele é o justo de Deus. Por isso que pode-se gritar: tetelestai. Não tem defeito, não tem pecado, não tem falha. Outra coisa que era utilizada, ela era utilizada pelos artistas, pelos pintores, quando pintavam um quadro, ou quando um escritor escrevia uma obra, e quando ele terminava a sua obra, ele dizia: tetelestai, acabou. Tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento e que apontava para Jesus, termina ali. As profecias, é por isso que Jesus grita: está consumado. Toda aquela pintura que Deus pintou no plano de salvação desde a eternidade, está consumado. Acabou. Mas além disso, tetelestai também era usado naquela época para alguém que tinha uma dívida, para com um credor. Então, quando ele pagava aquela dívida, o credor dizia assim: tetelestai, está pago, acabou. E foi isso que Jesus fez. Ele pagou o escrito de dívida que era contra nós e rasgou. Ele pagou. De maneira, irmãos, que o pecado, a ira de Deus, a justiça de Deus foi satisfeita ali na cruz. Toda a obra da redenção estava concluída. Jesus pagou a dívida. E diz o texto que ele diz: está consumado. Mas aí você vai falar assim: mas Luciano, Jesus ainda não ressuscitou. Ele não podia dizer está consumado. A ressurreição de Cristo também faz parte da salvação. Só que, querido, na cabeça de Jesus, ele sabia que ele tinha cumprido toda a lei. Ele tinha cumprido todas as profecias. Ele sabia que ele era o justo de Deus. Ele sabia que a morte é para o pecador, então a morte não podia detê-lo. Ele sabia que a ressurreição era certa. Por isso que ele diz: está consumado, acabou. E diz o texto, então, que ele inclina a cabeça. O crucificado na cruz, irmãos, eu não sei se você sabe disso, mas a morte na cruz é por asfixia. A pessoa morre por falta de ar, porque ela não consegue, ela vai perdendo as forças e vai declinando, então ela não consegue respirar e morre. Então, o crucificado, para tentar sobreviver, ele levanta o pescoço para poder respirar. Mas Jesus não faz isso. Diz o texto que ele
inclina a cabeça, como dizendo assim: eu estou no controle de tudo. Então ele rende o seu espírito. E aqui, irmãos, a palavra diz que Jesus entregou ao Pai o seu espírito. O que nós temos aqui, irmãos? Que a morte de Jesus não foi um acidente, não foi uma catástrofe, não foi um acidente, não foi um infanticídio. A morte de Jesus estava nos planos. Jesus não foi arrastado para a cruz, pelo contrário, lá em João capítulo 10, versículos 17 a 18, Jesus disse o seguinte: por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu vou espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Um fala da morte de Jesus. E ali diz o seguinte, bota lá os quais apareceram agora, eles falavam da sua partida, ou seja, a morte de Jesus. A morte de Jesus ali é usada a palavra partida. E no grego é êxodo. A morte de Jesus é o êxodo do povo de Deus. É onde o povo de Deus é salvo da morte. É onde o povo de Deus é liberto da escravidão. É onde o povo de Deus parte para Canaã celestial. É por isso que Jesus brada: está consumado. E eu queria fazer algumas aplicações antes de encerrar. A primeira aplicação que eu quero fazer nesta noite: aos pés da cruz estava Maria, a mãe de Jesus. E o primeiro milagre que Maria viu foi a transformação da água em vinho. Lembra que Jesus veio cumprir as profecias. Jesus não somente cumpriu as profecias, mas cumpriu também tudo aquilo que ele disse e aquilo que ele fez. E o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Jesus é a água da vida. Jesus disse: quem tem sede, vinha a mim e beba. Jesus é a água da vida. E ali na cruz, Jesus está transformando água em vinho. Jesus está derramando o seu sangue. O que Jesus está dizendo? É no sangue que está a vida. O homem é composto de 70% de água. Jesus está dizendo, a palavra de Deus está dizendo para você, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o que nós precisamos é de vida. Nós precisamos de vida. Nós precisamos que a água seja transformada em vinho. E isso foi feito ali na cruz. Não venha me dizer que você converteu ao presbiterianismo, ou você se tornou batista, ou se tornou adventista, ou metodista, ou católico. Isso não me interessa. O que me interessa saber é se você nasceu de novo. Jesus diz lá em João 3,5, se você não nascer de novo, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Não me interessa qual seja a sua religião, o que me interessa é se você nasceu de novo. E somente no sangue de Jesus é que você pode ter vida. É somente em Cristo é que você pode ter vida. E eu quero saber nessa noite se você tem vida. Se você nasceu de novo. É isso a pergunta.
Segundo lugar, Jesus disse assim: tenho sede. Ali na cruz, queridos, Jesus passou por um terrível sofrimento, muita dor. Diz a palavra de Deus que ele passou pela ira de Deus, o fogo da ira de Deus, porque lá em Efésios 5:2 diz que Jesus oferece sacrifício como aroma agradável. Ora, o sacrifício como aroma agradável é o sacrifício que é queimado. Então, ali na cruz, realmente Jesus passou pelo fogo. Outra coisa, de meio-dia às 3h, diz que houve escuridão, total escuridão. E diz também a palavra de Deus que ali na cruz, Jesus sofreu o abandono do Pai. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Agora, quando a gente soma tudo isso, dor, sofrimento, fogo, abandono do Pai, e outra coisa, escuridão total, e outra coisa, diz a palavra que ele teve sede. Lembra quando Jesus contou a parábola do rico e do pobre e do Lázaro? Que o rico lá no inferno, ele pediu o quê? Que molhasse o dedo na água e levasse a sua língua. Tudo isso, dor, fogo, sofrimento, escuridão, abandono de Deus e sede, são símbolos do inferno. Ali na cruz, Jesus passou pelo inferno, para que todo aquele que nele crê, não tenha que passar pelo inferno, mas tenha a vida eterna. Ele teve sede porque ele se identificou comigo, ele se identificou com você, ele tomou o meu lugar e o seu lugar. Ele sofreu a ira de Deus, para que você não sofresse a ira de Deus. É por isso que Jesus é o Salvador perfeito. Não há outro Salvador a não ser em Jesus. Outra coisa, diz a palavra que o isopo foi levado à boca de Jesus. Jesus foi crucificado às 9h e morreu às 3h. Enquanto isso, lá no templo, eram feitos 2 sacrifícios, um de manhã e um à tarde. O primeiro sacrifício era feito às 9h e o segundo sacrifício às 3h. Para nos lembrar que Jesus é o sacrifício que apontava para o verdadeiro sacrifício, que os sacrifícios que eram feitos no templo apontavam. E como que era feito o sacrifício no templo? Se vocês não sabem como era o templo, você chegava no pátio e ali tinha um altar para o sacrifício. Então, esse altar ficava de frente para a porta do templo. Lá dentro do templo tinha o Santo dos Santos, que era o lugar onde Deus habitava. Naquele lugar só podia entrar o sacerdote uma vez ao ano. E para que ele entrasse lá, primeiro ele tinha que oferecer um sacrifício, tinha que se purificar, aspergir o sangue, e então ele entrava no Santo dos Santos, que era a presença de Deus. E se houvesse algum pecado nele, ele morria. Nenhuma pessoa podia entrar no Santo dos Santos, senão morria. E o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? Que ninguém pode ir a Deus sem antes passar pelo altar do sacrifício. O altar do sacrifício de Deus no Novo Testamento é a cruz. Você não pode ir a Deus sem antes passar pela cruz. Sem antes você não entender o que foi feito ali na cruz. Sem antes você não se arrepender dos seus pecados. Sem antes você não crer na obra que foi feita ali. Sem antes você se entregar a Jesus. Você nunca vai poder ver a Deus. Se você não passar pela cruz, você nunca vai poder se chegar a Deus. É isso que a palavra de Deus está dizendo. O altar do sacrifício ficava em frente à porta. Outra coisa, irmãos, diz o texto que o que foi levado à boca de Jesus foi uma esponja, embebida em vinho.
Não sei se você sabe, a esponja é um animal marinho. É uma das formas mais primitivas de vida. Aquela forma primitiva que precisa se grudar a uma rocha para poder sobreviver, foi usada para trazer refrigério para Deus, o ser perfeito. Assim somos nós. Nós somos insignificantes diante de Deus. Mas o povo de Deus pode trazer e trouxe alegria para Deus. Porque quando Jesus estava lá na cruz, diz a palavra de Deus, que ele viu o resultado da sua obra e se alegrou nisso. Ele se alegrou em quê? Na igreja. Eu e você, irmãos, podemos ser usados para alegrar os lábios do nosso Salvador. Trazer alegria a Deus. O Salmo 133 diz assim, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Quando o povo de Deus vive unido, quando o povo de Deus vive em amor, Deus se alegra. Deus se alegra nisso. Isso traz alegria a Deus. E a última aplicação que eu queria fazer. Jesus grita, tetelestai, está consumado. Acabou. Acabou. Isso é um grito de vitória. Cristo venceu. E porque Cristo venceu, nós temos a vitória. Quem pode dar um aleluia aí? Aleluia! Irmãos, se isso não mexe com você... irmãos, eu chorava tanto enquanto eu fazia esse sermão. Primeiro, por ver meu Salvador, o quanto ele sofreu. Quanta humilhação meu Senhor passou. Mas ao mesmo tempo a alegria tomava conta do meu coração. Porque o meu Senhor venceu. Cristo venceu, tetelestai é um brado de vitória. E aqui a palavra de Deus está nos dizendo o seguinte, não há mais necessidade de sacrifícios. Por isso que todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento foram abolidos, porque Jesus fez o sacrifício perfeito, último e definitivo. Outra coisa, se alguém disser para você que você precisa fazer mais alguma coisa para ser salvo, é Cristo mais alguma coisa. Era como as pessoas do Novo Testamento diziam, você precisa se circuncidar. É Cristo mais a circuncidão. É Cristo mais guardar o sábado. É Cristo mais não comer carne de porco. É Cristo mais se tornar católico. É Cristo mais fazer isso. É Cristo mais aquilo. Isso ofende a Deus. Porque a obra da salvação está consumada. Acabou! Não precisa fazer mais nada. Cristo venceu. Esse é o brado de vitória. Esse é o grito de salvação. Para todo você que tem medo da morte. Para todo aquele que não tem esperança futura. Para todo aquele que tem medo da ira de Deus, que carrega o peso do pecado. Chegou a esperança, a salvação em Cristo Jesus. Acabou. Acabou sim, para todo aquele que crê. Mas aquele que não crê não acabou. O destino é a ira de Deus e o inferno. Mas nesta noite, você que ainda não entregou sua vida a Jesus, pode sair essa noite dizendo, acabou! Eu encontrei o Salvador. Eu estou salvo. Aleluia. E você que já tem Jesus, vá para casa com um sorriso nos lábios, dizendo, acabou. O meu Senhor venceu. Tetelestai, está terminado. Baixe sua cabeça, em nome de Jesus, e fale com o Senhor. Fale com o seu Salvador. Se você não tem Jesus, e hoje conheceu a esse Salvador maravilhoso, o que você está perdendo tempo? Entregue sua vida hoje a Ele.
Se Jesus já é o Salvador da sua vida, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Ele venceu. Tetelestai. Acabou.